Universo Épico hoje vai falar de um super-herói, o Batman, de um filme que foi totalmente feito aqui no Brasil. E quem vai falar com a gente é o Elvis, né, que é o diretor, produtor do filme, e também, né, o Adriano, que fez aí a participação, atuou no filme, né? Eu queria que vocês, eu fiz essa breve apresentação, mas eu queria que vocês falassem, né, o que cada um ficou realmente responsável, né, na produção. Eu sou o diretor, meu cargo principal é o diretor, mas eu produzi o filme durante 4 anos, escrevi, fotografei, fiz muitas funções assim, editei. Acumulou função. Acumulei função, porque era um projeto assim, bem independente, com baixo custo, então eu tive que me virar. E o Adriano, ele me ajudou bastante com o elenco, ele me possibilitou achar bastante atores, que eu tinha muita dificuldade em agência, mas a pessoa que está no ramo, ela conhece mais, né? Conhece de teatro. A gente acabou, foi uma sorte a gente se encontrar, né? Porque a gente não se conhecia. Aí o Elvis foi numa agência e procurando atores para fazer um teste, né? Aí nesse teste a gente se conheceu, nem era muito eu que ele tinha escolhido, aí com o tempo acabou, pela seleção acabou me escolhendo. E a gente se deu bem, a gente se encontrou artisticamente, vamos dizer assim, né? E aí como o Elvis não tinha tanto conhecimento com os atores, e o conhecimento dele mais técnico mesmo, né? Com cinema, E aí apresentei alguns atores que a gente já trabalhava, né? Pessoal do teatro. E antes de a gente esmiuçar, né, um pouco mais sobre como que foi o trabalho de vocês, eu queria que você, Elvis, contasse a sinopse, né, do filme. A sinopse ela é bem simples, né? Ela começa com o Batman investigando uma alteração de medicamentos pro que eles chamam o Asilo Arkham, né, no quadrinhos, que é tipo um hospício para os vilões. E isso vai dar num depósito, que é até o depósito das indústrias Wayne mesmo, que está bem debaixo do nariz dele. E ali ele encontra um grupo de vilão, né? E de capangas que estão por trás disso. E só que aí que surge a etapa de aprofundamento, que o filme tem uma abordagem um pouco diferente. É uma abordagem, não é tão centrada no herói, é centrada mais nos capangas. Então você vai se aprofundar em cada capanga e ver por que ele foi para esse lado do crime. E aí ele tem algum vilão que é famoso, né? Porque boa parte, né, dos vilões do Batman são todos famosos, né? Pinguim, né? O Coringa, Charada, né? Tem assim vilões famosos, né? E esse você ficou centrado em qual? Foi um vilão que não era muito conhecido. Ele teve uma participação, ele começou, se eu não me engano, ele começou na série animada, a criação foi na série animada, de 93, se eu não me engano, e então ele não era um vilão muito famoso. A gente tinha algumas coisas, mas não era tipo um Coringa, não era um Pinguim, e aí só que eu achei a profundidade dele muito interessante, porque é uma dupla personalidade, que é um ventríloco que ele manipula um boneco, então ele acha que aquele boneco está vivo. Então isso me aprofundou, porque eu sempre gostei do Psicose, do filme, então essa dupla personalidade sempre me intrigou. E como tem esse lado psicológico dos personagens, então foi um prato cheio para eu conseguir explorar. E 4 anos aí de produção, entre escrever roteiro, filmar, editar e colocar, né, em exposição para as pessoas verem, né? Como que é? Tipo, tem alguma limitação por conta de direitos autorais? Como é que funciona essa parte, né, de você trabalhar com um personagem que é tão famoso e de uma indústria, de uma empresa que também detém um direito, né? Tem a limitação de você não poder explorar assim tanto comercialmente, né? Você tem que ficar limitado aos festivais, você não pode ter um lucro com isso, porque o fan-filme ele é liberado no mundo inteiro. Então, nos Estados Unidos você tem muito fan-filmes, tanto do Batman, do Star Wars, de então muitos... não pode ter comércio financeiro, né? Uhum. Isso. Não tem essa parte da exploração econômica. E aí, fora isso,
tranquilo, pode realizar. E aí vocês já participaram de quantos festivais? Foram vários, foram uns, assim, chutando uns 10, assim. Recebemos alguns prêmios de fotografia, né? Uns 2 de fotografia. Eu tive 2 indicações ao melhor diretor, isso aí foi bem legal para mim. Fiquei bem feliz. Dá um destaque no trabalho, Dá né? um destaque. Porque a profissão de diretor de cinema, trabalhar com cinema no Brasil é tranquilo? Como é que se vive, né? Trabalhando de cinema? Então, a gente... tudo menos tranquilo. Porque aí a gente já vai chegar na parte do ator, né, também, né? Eu acho assim, quando o diretor ele já está num certo nível, né, acho que as coisas já começam a fluir melhor, você já tem um certo contato, já tem umas portas abertas para captação, você já tem certas empresas que te ajudam. Só que a gente que está começando assim, é um pouco difícil, né, esse processo. A gente já estamos tentando fazer uma captação de um novo projeto, só que é bem difícil você conseguir alcançar, você fazer um negócio, principalmente que a gente tem um estilo surrealista, um estilo assim, um pouco comercial, meio artístico, né? Um estilo fantástico que é pouco explorado no Brasil, né? Com suspense. E aí a atuação, né? Quando você pega então para trabalhar um tipo de produto como esse, é muito diferente também. Sim, sem dúvida. O ator no Brasil tem pouca oportunidade com o cinema, né? Quando a gente tem uma oportunidade com o cinema, a gente não pensa nem em dinheiro, pensa em poder trabalhar, em poder apresentar o seu trabalho, né? Porque a gente vai sobrevivendo com o que dá, a gente de aula, publicidade, entendeu? Teatro, mas teatro também no Brasil é pouco divulgado, as pessoas pouco vão ao teatro, então é difícil demais sustentar com teatro. Tem no teatro a mesma dificuldade que a gente tem no cinema, que é a de captação, né? A gente tem as leis, né, do audiovisual, a lei Rouanet para o teatro, do audiovisual para o cinema e o PROAC, porém as empresas ainda parece que não acreditam muito, né? Elas costumam apoiar mais quando tem alguém famoso e tal, mas os trabalhos iniciais, como a gente está fazendo e focado na arte, etc., é difícil o apoio, né? Então, quando abre um espaço como esse aqui, é bom pra caramba pra gente, porque a gente pode mostrar nosso trabalho, né? Que legal. E na parte de atuação, né, como é que vocês trabalharam essa questão de se aprofundar nos personagens? Vocês consumiram mais histórias do Batman? Como é que foi? Então, a gente eu já tenho uma preparação anterior, né? Por exemplo, no Brasil geralmente a formação do ator é teatral, né? A minha também. Porém, eu sou formado no Centro de Pesquisa Teatral do SESC, com a coordenação do Antunes Filho. E lá a gente tem um trabalho de prêt-à-porter, que é um trabalho focado para a interpretação naturalista e a interpretação para cinema. E aí já deu uma base mais legal para a gente poder já chegar e trabalhar. O Elvis é um cara flexível, que quando a gente está em cena não fica com o texto duro, amarrado, o ator tendo que dizer exatamente o que ele escreve, ele deixa a gente um pouco mais à vontade para poder o texto caber na boca, etc. Isso foi bom, e aí a gente foi se encontrando e foi dando certo, né? Porque os diálogos do filme do Batman, ele não é muito direto, né? Ele não tem um porquê, não é uma coisa que ele te leva a trama, entendeu? Ele é uma coisa cotidiana. Eu queria mesmo aprofundar os personagens, o trauma desses personagens, então ele tem um pouco da vivência dos próprios atores, entendeu? Então tinha uma comunicação, a gente conseguiu. Assim, eu não tive muito tempo, assim, o filme durou 4 anos, mas eu não tinha muito contato de ficar muito tempo, meses, trabalhando com o ator. Então alguns atores teve um prazo curto para dirigir essas coisas. Quanto tempo de filmagem? Foram de filmagem, de duração de pré, assim, foram 4 anos, né? De filmagem, assim, durou uns 2 anos, mais ou menos. 2 anos. Não foi um período que você pegou e filmou tudo de uma vez, um mês, foi aos poucos?
Foi aos poucos, porque deu alguns problemas no meio do caminho, né? Porque, assim, quando a gente não tem muito contato com as pessoas lá de cima, que fazem um figurino legal, então eu tive que procurar, dar uma procurada, chegava em algum pessoal que te dava certeza de fazer, só que não fazia, não entregava. Então isso foi alongando, entendeu? O Batman foi uma grande experiência mesmo, né? Foi. Porque depois a gente foi para um segundo trabalho, que é o Homem da Cabeça de Laranja, e aí a gente filmou em um mês, né, Elvis? Um mês e pouco, e já foi tudo mais sucinto. Foi. Já com tudo pronto, entre aspas, né? Ok, no segundo bloco vocês vão falar um pouquinho mais sobre esse produto de vocês. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco eles vão contar aqui se o Batman é o herói, né, favorito deles ou não, hein? Segundo bloco do Universo Épico, e a gente continua aqui o nosso bate-papo sobre o Batman. Aqui do meu lado eu tenho o Elvis e também o Adriano, e a gente continua aqui. Eu quero saber, né, produção independente, quanto que vocês gastaram, né, para poder chegar no produto final? Então, realmente eu não fiz um orçamento detalhado disso. Eu julgo assim que foi de uns 80 a 100 mil. É muito dinheiro. Porque foi um processo demorado, né? Então, e às vezes tinha, vamos supor, a gente filmou uma parte em Suzano e os atores precisavam ficar hospedados lá, algumas cenas que não dava para voltar no outro dia. Então teve alguns custos a mais. Mas esse valor que você fala de 80 a 100 mil já era um custo que estava ali calculado ou você acha que extrapolou daquilo que você tinha previsto? Era um custo que estava na média. Foi dentro daquilo que você estipulou então? Foi dentro. Algumas coisas hoje eu vejo que deu problema com algum pessoal do elenco, algum pessoal da produção, que eu podia ter cortado e refilmado, e só que eu não fiz por causa de alguns custos. Uhum. Mas hoje eu olho, talvez, é sempre aquele negócio, depois que você, não sei, que é também que você olha muitas vezes o produto final, você sempre coloca defeito, né? Sempre acha um defeito ou outro. E por falar em cena, qual cena que você poderia citar aqui pra gente, que você olha e fala, nossa, essa cena ficou muito legal, é uma das cenas que eu mais gosto? A cena que a mãe do menino é assassinada e ele anda para trás, passa na frente do espelho e você olha o reflexo dele adulto, do Arnold. Uhum. E aquela trilha sonora eu acho bem bonita, assim, esse momento que você vê que é um trauma que ele carrega ainda, depois de adulto, ainda de velho, assim. E por que essa cena? Você acha que a composição ficou legal, tecnicamente, ou aquilo que você conseguiu colocar no vídeo, acha que expressou tudo que você imaginou? Que eu tento ser muito poético com a imagem. Uhum. Então acho que essa cena expressou muito assim o que eu tinha em mente, porque você no começo assim, quando você está começando na faculdade, assim, alguns curtas que você faz, é muito difícil você conseguir alcançar o roteiro. E no Batman eu consegui alcançar muito o roteiro, o meu pensamento que eu tinha. Então essa cena foi uma coisa que eu já tinha em mente e ela ficou assim até melhor do que eu pensava. Pela posição, pela trilha, eu tenho muita coisa com a trilha, em contar uma história com a trilha carrega muito. Nos outros filmes eu não explorei essa trilha, porque o Batman, como que era um produto pop, eu explorei muito a trilha popular, muito produto rock, pop, assim. Então eu explorei bastante junto com o Batman para fazer um universo todo pop, né? E o fato de ser um filme não ser comercializado permite que você use de Rolling Stones a Raul Seixas, né? Por que eu gasto tempo sempre a perguntar? Então a trilha é escolhida a dedo, é bem legal a trilha. E tem alguma cena também que você destacaria, Adriano? Olha, que eu gosto, tem uma cena que eu gosto muito que eu faço junto com outro ator que é o Cauã, a gente vai fazendo a cena e a partir dali a gente sente que o Batman chegou, que a gente faz dois bandidos, né? Então, a hora que a gente ouve que o Batman chegou, tem uma perseguição com as metralhadoras,
que é bem um suspense bem legal, com o Batman por trás aparecendo como sombra para tentar pegar os bandidos. Aquela cena eu gosto muito, é uma sequência, é plano sequência. O Elvis gosta de plano sequência, eu também acho bem legal. A primeira cena do filme, que é um plano sequência, eu acho muito boa a cena. E o que é difícil? O que foi difícil, né, no filme? Plano sequência? Diz aí, Elvis. Ou não, plano sequência você tirou de letra? Assim, tudo no filme foi um pouco complicado, né? Mas eu acho que o que foi, o que me tomou tempo, assim, foi realmente, acho que o figurino do Batman, o boneco, essas coisas que era muito, que você tinha que construir. Isso foi difícil, acho que o meu planejamento, porque eu já tinha tudo em mente, eu já ia tudo preparado, isso foi um pouquinho mais fácil. O plano sequência foi foi a última cena e foi a cena mais difícil, com certeza, porque tinha muita luz, então a gente ficou desde manhã só colocando luz até filmar à noite, então tinha muita luz mesmo e não podia aparecer, tinha Steadicam, tinha que percorrer, né, o galpão, então foi difícil, mas eu acho que a produção em si, algumas coisas, pegava na hora assim de, vamos prosseguir com o filme. E como que você avalia? Você acha que o mercado de produção independente, como é que tá? Ele está crescendo, ele ainda é tímido, falta muito para ter coisas legais ou não? Tá caminhando? Não, acho que ele está crescendo, é que falta realmente espaço, você chegar em algumas plataformas. Porque a gente acha até um monte de plataformas, só que é difícil você chegar numa plataforma, num Netflix, num negócio até menor, assim, é muito difícil, né? Mesmo Canal Brasil, né? Algum lugar que apresente o seu trabalho é difícil mesmo, né? Muita coisa sendo produzida, porém pouca coisa consegue chegar, ainda mais no cinema, né? Distribuir no cinema, então, é uma dificuldade imensa, né? Uhum. Vocês tentaram cinema? Como é que foi? Tentamos algumas produtoras, né, e a gente, mas às vezes por causa do filme do Batman em si, pelos direitos, mas a gente, pelos outros filmes, que já não tinha direito nenhum, também é muito difícil, entendeu? Se o Batman não tivesse o problema dos direitos, a gente tinha conseguido, porque se mostraram bastante interessados no Batman. O problema, por enquanto, né, a gente está tentando, né? Esbarra na parte comercial. Então, precisa de uma autorização, né? E hoje, então, qual que é a melhor plataforma para vocês divulgarem o trabalho de vocês? É a internet. É a internet. No momento está sendo a internet. E tem uma resposta boa? Assim, a gente conseguiu algumas matérias. Uhum. Igual a gente conseguiu um espaço aqui. E isso faz isso dá um espaço. Dá visibilidade. Dá visibilidade. Né? Uhum. Agora a gente por si, não. A gente, tipo, colocar numa plataforma lá da internet, tipo Vimeo, YouTube, não consegue muito, não. E críticas? Como é que foi? As críticas foram boas do Batman. Teve crítica até em Londres, né? Do Batman. Teve uma crítica, acho que americana, né, que falou que o filme... Como que você estava citando? É que o único que ele tinha visto, o crítico tinha visto o Batman com ponto de vista nos vilões e não no Batman. Olha só. Que era um diferencial. Era o ponto de vista do brasileiro sobre o Batman. E ele até falou que ele falou que até queria ver o filme em DVD, lançado lá. Poxa. E agora está participando de um festival mais importante, né, de história em quadrinhos do mundo, né, em Indianápolis. De jogos. De jogos, né. Eu queria que vocês me explicassem, esse festival, vocês vão para lá, como é que vai ser? Então, eu na verdade, vou sozinho, que não deu para ele ir. Então, eu vou ter que ir sozinho e vamos ver o que vai rolar lá. Eu vou tentar fazer uma divulgação do filme, porque é uma feira enorme, né? Então, tem muitos filmes bons também. Assim, curtas bons. Longa, eu não sei se tem muitos. Por isso, talvez até a gente tenha uma chance por causa disso, mas tem curtas muito bons, curtas que eles fazem com muito efeito. Tem um curta de uma viagem espacial lá, bem legal, tem um trailer. Então, mas tem muita coisa boa. Queria que vocês falassem sobre essa nova produção de vocês, né? Que já está aí bem encaminhada, né? A gente tem 2 longas depois do Batman, né? Que também
vai estar passando no Festival de Santos, O Homem da Cabeça de Laranja, que é um conto baseado no Hemingway. E o outro é um terror psicológico de uma idosa que vive aprisionada dentro da sua casa, que na verdade é uma ilustração do seu subconsciente, e ali ela enfrenta todos os seus... que ela teve um abuso infantil, e ali ela enfrenta todos os seus problemas, demônios, né? os demônios, em forma de poesia. É um filme bem legal. É uma linha bem diferente daquilo que você já tinha feito no Batman. Sim, de uma certa forma. Ele parte pelo surrealismo ainda. Tem a poesia, muita poesia visual. A característica do depoimento do ator está sempre nos filmes do Elvis. O fantástico e o depoimento pessoal do ator estão em todos os longas dele como característica, mesmo que vá de um drama a um filme de herói. Essa incorporação da realidade brasileira. Ela tá tanto no Batman, tem até uma brincadeira que eu coloco que é baseado em fatos reais. Porque tem uma certa linha assim, de convívio com a nossa realidade, da violência. E nos outros filmes também, tem até certos depoimentos que a gente dá uma misturada do depoimento do ator. Essas duas produções não são longas. São longas. São longas também. São longas também. Curta, você prefere fazer curta ou longa? Eu prefiro fazer longa. Longa? Porque eu acho que assim, a produção de curta, eu acho que eu vou me desgastar tanto como longa. Entendi. Então eu prefiro fazer um longa mais simples, só que eu acho que dá um pouco mais de espaço, dá um pouco mais de currículo, né, pro diretor. E aí, com essas duas novas produções, o resultado tem sido positivo também? Assim, Tem sido positivo. o Homem da Cabeça de Laranja já participou de alguns festivais, ganhou 2 prêmios no Accolade Global Competition em Los Angeles, 3, né? Fotografia, direção e melhor ator. É um trabalho que não para, né? É Lançou... bom demais, né? E é difícil, mas prazeroso. Porque senão ninguém é masoquista também, né? De só ficar sofrendo, né? É difícil fazer cinema no Brasil, sofrer, você sofre com isso? Sofre. Mas a recompensa é muito grande, né? Pro artista. Para quem está assistindo a gente, é um público bem segmentado, né? Que gosta da cultura pop, nerd, gosta de seriado, filmes. Assim como a gente traz também aqui escritores no programa, eu sempre pergunto, né, para o escritor que dicas ele poderia dar para quem está assistindo e quer escrever, né? Então, a gente sabe que o mercado de cinema no Brasil não é aquele mercado enorme, né? Mas, de repente, tem alguém que está assistindo a gente e tem um sonho, né, de ser um cineasta, produzir algum curta, né, e quem sabe até um longa. E que dicas você daria, né? Então, assim, não existe um caminho certo. Tanto que o Batman a gente fez porque queria mesmo entrar num mercado diferente, num público diferente, chamar um pouco de atenção, porque se você fizer um filme assim, mais, vamos dizer, comum, nenhum filme é igual ao outro, vamos dizer, mas um filme mais comum, mais estilo que a gente está acostumado a ver, ele não ia dar muita esperança pra gente, não ia dar muita visibilidade. Então o intuito do Batman era realmente fazer um choque assim, cultural, né? Era fazer uma coisa diferente. E depois nos outros eu fui nessa linha, mas nenhum alcançou o impacto do Batman. Então não tem uma linha certa a você seguir. Às vezes a pessoa... Eu acho assim, se você tem uma ideia na cabeça, tenta fazer, primeiro... Eu acho que você começa com curtas, né? Que o curta eu acho que é essencial para você desenvolver a linguagem. Mas tem que se preparar? Tem que fazer uma faculdade? Olha, é necessário? É fundamental? É necessário, não digo uma faculdade, mas uns cursos específicos é necessário, né? Quanto mais a arte, ela é muito espontânea, mas tem a técnica, né? Tem a pincelada, você precisa ter um embasamento para você conseguir fazer aquilo. Por isso que você fazer uns certos cursos técnicos e você começar com curtas, né? Com curtas ele te dá a possibilidade da linguagem, de você saber o posicionamento de câmera, se você saber como mostrar aquilo. Tudo isso daí é uma coisa que se adquire, que cada artista tem em si, né? É igual vão ensinar para você a pintar quadro, mas a sua
sua pincelada é A sua exclusiva. pincelada é exclusiva, o seu traço. E vai esbarrar em algum momento no equipamento, em estrutura? Vai esbarrar, mas você vê o Batman eu fiz com equipamento super simples. Aham. Só que é o jeito que você fotografa que te dá um E a jeito. criatividade também, né? Para Criatividade. poder... Quando você fala equipamento simples, qual é o seu simples? Assim, é um equipamento que estava muito em moda, que é um equipamento fotográfico que você grava, né? Ah. São essas DSLR. Uhum. Que você fotografa e grava, então você tem uma qualidade de imagem muito boa, você tem um conjunto de lentes que dá para profundidade de campo, dá para você focar ali, desfocar. Então esse equipamento, assim, no termo básico, porque eu estou falando porque o cinema em si, você pega um hollywoodiano, são câmeras muito boas, muito além disso aí, né? Aham. Mesmo que você tenha algumas tomadas com essas câmeras, tipo o Cisne Negro teve tomadas com a minha câmera, que ela anda no metrô e tem. Aham. Só que não é o filme inteiro, né? Mas aí que tá, tem muitos filmes também que com uma boa linguagem, o Lars von Trier ganhou Cannes com um filme feito com uma digital muito inferior à que eu fiz. Uhum. Então é a linguagem da pessoa, sabe? O que você quer contar é muito forte e isso que importa. E quem quer participar de um filme? Quem quer atuar? O caminho é difícil mesmo, não é fácil. É fechado, né? E difícil de ter teste, né? Quando aparece, é um monte de ator que faz o teste. Mas, conselho para ator, primeiro, você tem que gostar pra caramba da profissão, senão você não vai aguentar, porque é difícil mesmo. Existe uma seleção natural que, ao longo dos anos, elimina mesmo e as pessoas precisam sobreviver, né? E tem outra coisa, é uma profissão que você tem que estar entre os melhores sempre. Então é dedicação completa. Você, como o Antunes que eu trabalhei, que considera meu mestre, ele falava, o pianista ensaia 6, 8 horas por dia. Quem toca violino ensaia 10 horas por dia. Por que você, ator, não vai ensaiar? Então, você tem que ensaiar o seu corpo, a sua voz, a sua compreensão das coisas. Não é só inspiração. Então não é só inspiração, você tem que estar munido de técnica. O ator munido de técnica, ele está livre para poder estar em cena sem pensar na técnica, entendeu? Entendi. Gente, para encerrar, eu fechei, né, o primeiro bloco dizendo que vocês vão falar qual é o herói que vocês gostam, né, o favorito. É o Batman mesmo? Ou fica ali, ó, Superman? Diz aí, Elvis, você que... Bom, no quadrinhos eu digo que é o Batman. Pra mim é muito forte a figura do Batman, porque ele tem um lado muito humano e ele tem um lado dark que eu acho que todo mundo gosta. Ele é meio complexado, ele tem um monte de problemas mentais. Tá Ele certo. tem um lado humano forte, o Batman, né? Que é duplo, né? Do herói e do humano. E ele não tem aquela coisa do politicamente correto sempre, né? O Batman, ele transita. Ele transita nos problemas e ele não sabe, ele tem muito problema de conflito, se ele pune, se ele não pune. Ele tem um pouco disso. Ele não mata, né? Mas ele tem uma punição ali. Bom, agora que eles já falaram então sobre o Batman, que é o favorito, né? Mas também vocês estão pensando em fazer uma produção brasileira aí com um herói brasileiro? Como é que é? A gente tem um roteiro que a gente desenvolveu, que tá bem, é uma adaptação livre do Macunaíma, do Mário de Andrade, o herói brasileiro. E ele tem um estilo, como a gente é meio surrealista, ele tem um estilo, ele é surrealista, né? O herói sem caráter. O herói sem caráter, o herói do Brasil, que também eles dizem, né? Então a gente quer dar uma característica nova para ele, fazer uma nova roupagem e a gente está tentando colocar os projetos aí. Tá bem no comecinho ainda. Bem no comecinho, a gente já tem um roteiro, só tem um roteiro assim fechado, né? E só que em fase ainda de captação, vamos ver o que a gente consegue. Perfeito. Vamos fazer o seguinte então? Convença o pessoal de casa, né, a assistir o Batman. Bom, então, pessoal, o Batman, vocês não vão ver um Batman hollywoodiano, porque o meu intuito nunca foi isso.
O filme do Batman, ele é para mostrar uma outra abordagem mais da forma de quadrinhos, mais... eu queria aquele Batman mais noir, dele falando os conflitos dele narrando passo a passo a investigação dele, chegando lá. Então não é um Batman... Muitos fãs elogiaram no Facebook a abordagem. E então você vê que ele é bem aberto ao público e quem lê quadrinhos vai notar muitas características dos conflitos do Batman ali, as luzes, o colorido. Então ele é uma abordagem bem diferente dos filmes hollywoodianos. Então, mas é um filme assim bem interessante, o pessoal está falando muito bem, então é legal dar uma conferida. Atuação. Então, show. O que eu penso sobre o filme, eu acho que as pessoas é legal que assistam porque é um Batman diferente, é um Batman feito por um brasileiro, é o ponto de vista de um brasileiro. Isso com certeza vocês nunca viram, né? Nunca foi feito, primeiro que é o primeiro fan-filme do mundo sobre o Batman, né? Longa-metragem. E segundo que é o primeiro brasileiro a fazer um filme sobre o Batman, então a abordagem é diferente. Você vai ouvir como a gente já diz, de Rolling Stones a Raul Seixas, o ponto de vista da sociedade brasileira, um Batman mais psicológico e menos com cenas de aventura, menos explosões e mais sensações. Então, é uma oportunidade de ver uma coisa diferente. Fã que é fã. Fã que é fã Vai tem que gostar. assistir. Vai gostar. Vai. Então vou fazer o seguinte, olha só o recadinho que eu vou passar. A gente tem aqui um programa novo que chama Tela Livre. Então vocês acompanhem a programação da TV Câmara, que é nesse programa, nesse produto que vai passar o filme. E eu quero deixar o convite aqui para vocês, que sempre que vocês tiverem novas produções, aqui o espaço está aberto para vocês. Obrigado, agradecemos muito essa oportunidade. Obrigado, foi uma ótima conversa mesmo, valeu. É isso aí. O Universo Épico fica por aqui. Até a próxima.